é com quem tem fé, é com quem tem sede de Jesus, é com quem venha para a gente e diga, vamos obedecer. Não quem chegue até nós e diga, mas por quê? Mas não precisa, mas não sei o quê. É por isso que nós somos um povo apartado, porque nós não podemos nos contaminar com esse tipo de situação. Eu achei, igreja, essa palavra sensacional. Ela é extremamente rica. Quando eu vou ler da Bíblia, eu sou apaixonada por Jesus e eu sou apaixonada pela Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia, eu saio de versículo em versículo, esmiuçando. Porque eu quero assim espremer tudo que tiver de Deus aqui para minha vida. Então Eva, ela deu brecha para o mal entrar. Ela deu brecha para o mal entrar. A gente em algum momento vai até se encostar em alguém que não tem a nossa fé, que não comungue do mesmo Jesus que nós comungamos. Mas nós estamos lá é para trazer a outra pessoa. Não é para a gente ir para onde ela está. É inadmissível. Eu já frequento a igreja aqui há um bom tempo. É inadmissível a maioria dos irmãos que estão aqui, que eu já conheço, me dizer que caiu na fraqueza porque não conhecia Deus, porque não, a gente já provou do sobrenatural de Deus, nós já provamos do impossível, já presenciamos milagres, já somos ricamente abençoados, então não há por que duvidar da existência de Deus aqui, não é? E aí a Eva respondeu à serpente que é que Deus tinha dito, e a serpente foi ludibriar a Eva. Certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que me chamou a atenção nesse versículo aqui foi vocês, como Deus. Ela colocou para Eva a situação de que se Eva comesse do fruto, ela seria como Deus. A serpente colocou para Eva que se comesse do fruto, toda a majestade, toda a realeza, toda a onipotência, todo o poderio de Deus não seria nada, porque Eva compartilharia de tudo isso, teria igual. E Eva quis, se agradou e quis. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela, se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. Ela não comeu o fruto porque ela achou que o fruto era gostoso. Ela comeu do fruto por conta das promessas que o fruto oferecia. Ela ia sair da posição dela de filha e ia para a posição de pai. E esse foi o pecado. Eva quis ser Deus. E só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo. Esse foi o pecado de Eva. Foi querer se igualar a Deus. Eva não foi enganada. Eva foi ambiciosa. Ela não foi enganada. Ela foi ambiciosa. Ela quis ser Deus. Aí ela comeu e deu ao marido, que comeu também. Lá na frente, quando Deus chega para Adão, que pergunta, você comeu? Ele vira e diz, eu comi. A mulher que o Senhor me deu fruto para comer e eu comi. E aí o que me chama a atenção aqui é a respeito da influência da mulher na vida do homem. Se Deus deu esse poder à mulher de influenciar a vida do homem, a responsabilidade da mulher, se não disse, também é muito maior. Uma das coisas que me chama a atenção aqui na nossa igreja, pastor, é que os homens, eles são mais assíduos, eles são mais persistentes, eles participam, eles vêm com prazer. Dos cultos que eu venho aqui, se eu for fazer a contabilidade, são os homens que
estão aqui o tempo todo. Os homens escutam a palavra, eles batem palma, eles louvam, eles cantam, né? Quando as mulheres deveriam também estar cumprindo o seu papel. Porque as mulheres, elas são as influenciadoras dos maridos. Elas são o pilar da casa, né? Eu digo assim que na maioria das vezes eu posso estar falando aqui a coluna espiritual, a coluna de oração. As mulheres são responsáveis pela educação dos filhos, a criação dos filhos. E eu lamento muito eu não ter sido criada e educada dentro da igreja. E fui dentro da igreja católica, né? Que era sempre mais do mesmo o tempo todo. Não foi dentro da igreja evangélica devorando a palavra. Meu Deus, se eu tivesse de pequena conhecido a Bíblia, eu era o que hoje, meu Deus? Não é? Então as mulheres, elas têm uma grande responsabilidade nas suas famílias, que é de influenciar o marido, influenciar os filhos, ser coluna de oração, levantar a casa, guerrear, direcionar a família, auxiliar o marido, não é? E aqui na nossa igreja eu percebo que isso fica um pouco a desejar, né, pastor? E aí o que é que acontece? Quando a mulher viu que a árvore assim, ela comeu, deu ao marido, os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouviu o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os passos do jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso respondi. E eu fico me perguntando: o que é esse estava nu? O que é esse estava nu? O que foi? Qual é o real significado de quando eles disseram que se viram nus? Era porque eles estavam sem roupa mesmo? Ou é porque no momento que eles fizeram, que eles cometeram o pecado da desobediência, eles perderam alguma coisa da parte do Senhor e se viram em pecado? Eu estou falando aqui coisas que eu penso, coisas que eu me questiono. Esse nu aqui, o que era? Porque até então eles viviam muito bem na presença do Senhor, direcionados pelo Senhor. O Senhor orientava, o Senhor dirigia, o Senhor dava as ordens. Eles tinham da presença do Senhor, a amizade do Senhor. E quando eles cometeram o pecado da desobediência por ambição, que eles se viram nus, eu fico pensando que eles perceberam que algo que protegia, algo que cobria, algo que defendia, foi arrancado deles quando eles cometeram esse pecado. Eu penso que eles se deram conta de que perderam a presença do Senhor na vida deles, não é? E isso foi assim um divisor de águas, como é um divisor de águas na nossa vida. Se a gente for parar para conversar entre a gente, cada um contar a sua história, cada um tem uma história, um relato forte para contar. Uma guerra infinita, uma guerra violenta para contar. Mas no momento que Deus chegou, que procurou a Deus, que clamou a Deus, que Deus chegou com a presença na vida de cada um de nós, a coisa mudou de situação, não foi, gente? Mudou de figura, né, gente? A gente já sabe que passa pelos nossos problemas, mas com a presença do Senhor, nós estamos blindados, nós estamos protegidos, nós estamos vestidos da presença de Deus. Não é? Então, eu penso que
que quando eles dizem que se viram luz, foi porque eles perderam a presença de Deus na vida deles. E se esconderam, né? Porque é uma vergonha você comungar da mesa de Deus, você participar da mesa de Deus e trocar isso por nada, perder isso por coisa nenhuma, né? E aí o homem virou e disse: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Deus perguntou o que foi que aconteceu. Adão foi, botou a culpa na mulher, a mulher foi, botou a culpa na serpente, a serpente já estava ali achando graça, porque já tinha feito a desgraça que ela queria, né? Eu fico aqui olhando, Adão não foi capaz de dizer: não, eu comi porque eu quis. Eu podia ter dito: não quero comer, mas eu peguei, ela me deu, eu comi. Mas isso é pauta para outra pregação, porque senão vai ter fim aqui. O que é que acontece? Quando a gente erra com o Senhor, a gente tem que ter humildade suficiente para dizer: Senhor, eu fiz. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, eu desobedeci. Fui eu. Minha culpa, Senhor. A gente tem que ter um tratar direto nosso com Deus. Porque o irmão, ele pode ter me influenciado, mas a decisão foi minha. Eu decidi desobedecer a Deus. Eu decidi abrir mão do melhor de Deus para minha vida. Porque quando a gente reconhece o que a gente faz, é o primeiro passo para a gente buscar o acerto. A gente se ajustar, a gente se corrigir. E Deus gosta de um coração sincero. Deus gosta de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração puro. Quantas vezes, meu Deus, eu cheguei: Senhor, eu errei. Eu vim orando no carro com minha amiga, e eu dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados, os pecados que a gente comete. Os pecados que a gente comete por omissão, os pecados que a gente comete de forma consciente, inconsciente. Os pecados, Senhor, que a gente comete por conta das nossas fraquezas, os nossos medos. Gente, às vezes o medo fala mais alto. Nós somos humanos, nós temos carne. Nós estamos em busca da santidade, mas nós ainda estamos longe. E o que é que adianta eu pecar? Eu chegar para Deus e dizer: não, Senhor, eu pequei, mas foi fulano de tal que me botou para você. Deus nem escuta. Agora, no momento que eu entro para o meu quarto, eu fecho a minha porta, eu me ajoelho e digo: Pai, me perdoa porque eu pequei. A conversa muda de figura. Deus, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é compassivo. Quem criou a gente foi Deus. Será se Deus não sabe das nossas fraquezas? Será se Deus não sabe, minha gente, das dificuldades da vida, das tentações? A gente vai errar sim, a gente vai pecar sim, mas a gente tem que procurar se corrigir diante da presença do Senhor. E Deus, Ele não aceita mentira, Ele não aceita engano. Então nós temos que ser sinceros para com Ele. A gente tem que ser sincero primeiro para com a gente se colocar em posição de ser sincero com Deus. Então nós temos que assumir os nossos erros. Seja por que motivo for, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Senhor, cometi pecado tal, comi do fruto proibido, mas comi, Senhor, porque a minha carne é fraca, porque eu estava triste, eu estava debilitada, eu me sentia solitária. Senhor, eu estava com medo, eu estava em pânico, naquele momento eu não consegui resistir. Mas eu estou aos teus pés, Senhor, te pedindo perdão e te pedindo: me ajeita, Senhor, me ajuda, me corrige, me dá força para não pecar mais. E é assim que a gente tem que fazer. Todos os dias da nossa vida, nós temos que pedir forças a Deus, porque
os dias Satanás está batendo na nossa porta para nos fazer, para nos desviar. E quando a gente está firme, ele ataca o filho. E aí quando ataca o filho, a gente já se desmantela tudo. E quando não ataca o filho, ataca as finanças. E a gente já fica doido, desesperado, sem saber como é que vai arrumar as contas. E é assim, ataca o casamento, e é assim. Mas se nós formos sinceros na presença de Deus, Deus ele está ali para perdoar. Que a gente vai pagar pelas consequências dos nossos pecados. Vamos, porque tudo tem um preço. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço pela nossa salvação, pela nossa libertação. E os pecados não eram nem dele. Imagina a gente que peca. Nós vamos pagar o preço pelos nossos pecados. Mas nós vamos pagar com Jesus. No momento que a gente se reconcilia com Ele. Ele vem aqui do nosso lado e nos coloca nos braços no momento mais difícil. E nos ajuda a atravessar aquele deserto, aquela prova, aquela tribulação. E eu digo a vocês, por testemunho próprio, o choro com Jesus é diferente. O sofrimento com Jesus é diferente. Gente, é uma coisa que não tem como a gente explicar. É uma dor que vem consolada. É um sofrimento que vem com amor. Eu não sei explicar. Deus ainda vai ter que colocar as palavras corretas na minha boca para eu poder definir isso daqui que eu quero dizer para vocês. Então, nessa parte que eu colocou a culpa do outro, que não sei do que sobrou para a cobra não está nem aí. Porque Satanás quer mais é que a gente se acabe. Satanás quer ferir ao nosso Deus usando aquilo que Deus mais ama, que somos nós. Por isso que nós temos que nos agarrar com Deus. Já pensou o que teria sido se Eva tivesse dito à serpente: te aparta daqui, não quero nem conversar contigo. E tivesse esperado Deus chegar, e quando Deus chegasse, Eva tivesse dito assim: Senhor, tinha uma cobra aqui mandando eu comer o fruto. Já pensou se tivesse sido assim? Mas tudo acontece conforme a vontade do Senhor, né? Deus é que sabe o que é melhor. Mas nós temos que ter força para quando as serpentes chegar nos oferecendo o fruto proibido, a gente ligar para a nossa liderança e dizer: pastor, apareceu aqui uma serva de Satanás me oferecendo isso, isso e isso. Porque a gente tem que buscar dos nossos, que é para nos dar força, para a gente não pecar. É isso que a gente tem que fazer. Quantas vezes nós perdemos o nosso paraíso, o direito de viver na presença do Senhor, porque na presença do Senhor é paz, é alegria, é abundância, é prosperidade, é felicidade, é proteção. Quantas vezes nós perdemos o direito de viver no paraíso, que é na presença do Senhor, porque nós escolhemos comer o fruto proibido. Nós trocamos aquilo que é de mais maravilhoso que tem na nossa vida, que é o amor de Deus, pelas migalhas do mundo. Quais são os frutos, igreja, que nós temos, os frutos proibidos que nós temos que renunciar, comer, para permanecer na presença de Deus, para receber as nossas bênçãos, para termos cada vez mais e mais intimidade com o nosso Deus, para a gente alcançar a salvação, para a gente contagiar nossa família. Nossa família está aqui na presença. Nossa família nos dá força quando a gente estiver fraco, nos acolher no momento de sofrimento diante da palavra do Senhor. Quais são os frutos proibidos que nós temos que olhar e dizer: Senhor, eu acho tão bom isso daí, eu gosto tanto disso daí, Senhor, mas eu renuncio. Por Ti, meu Deus, eu renuncio.
o Senhor entregou naquela cruz para me salvar, eu renuncio, Senhor. Porque é isso aqui, Senhor, que Satanás está me oferecendo. Esse fruto, Senhor, que Satanás está colocando na minha frente, é migalha perto do que eu recebo diante de Ti. A gente tem que parar para pensar, meu Deus. Senhor, nos dá força, Senhor, nos abençoa. Senhor, nos dá discernimento, Senhor, visão espiritual. Não discernimento, Senhor, que a serpente ofereceu a Eva caso ela comesse o fruto proibido. Mas o discernimento que vem de Ti, Senhor, para que a gente possa reconhecer aquilo, Senhor, que não vem de Ti para a nossa vida. Nos dá força, Senhor, para negar, para renunciar, para a gente se ajoelhar, jejuar e dizer: Senhor, pelo Teu Filho morto naquela cruz, a minha resposta para esse fruto proibido é não. Eu escolho a Ti, meu Deus. Nós precisamos, igreja, eu preciso entender que em primeiro lugar é Deus. Não é marido, não é casamento, não é filho, não é mãe, não é pai, não é dinheiro, não sou eu. Em primeiro lugar é Deus. E eu tenho que aceitar o agir e o mover de Deus na vida dos meus. Quando eu clamo a Deus pedindo para Ele a salvação, a libertação de um ente meu, Ele vem, mas Ele vem da forma dele, não é da minha. E por muitas vezes, aquela pessoa que eu amo, que eu peço a Deus para salvar, ela vai ser salva, ela vai ser liberta, mas vai ser pela dor, vai ser pelo sofrimento. E a gente tem que aceitar o que Deus está fazendo em adoração e em agradecimento, porque é Deus. E tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e agradável. Então, gente, vamos parar para pensar quantas vezes perdemos o nosso paraíso, porque até hoje, nós estamos bem aqui na igreja, dobra a esquina, Satanás chega com um prato, um fruto proibido, e a gente recebe. A gente não tem força para dizer não, mesmo sabendo que aquilo não é para a gente. A gente tinha um coração puro, digno de receber, de compartilhar a presença de Deus todos os dias, no melhor lugar, que era o paraíso. A gente tinha a melhor coisa do mundo no melhor lugar, e a gente trocou por nada, pelo engano. Quantas vezes, até quando nós vamos nos permitir sermos enganados? Gente, ninguém chega bem aqui na rua com um passo só. É um passo de cada vez. Nós temos que vigiar. Ao menor perigo, ao menor sinal, nós temos que nos desviar desse caminho, para que a gente não possa, para que a gente não perca o que existe de melhor para a gente. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos louvando, nós estamos adorando, nós estamos estudando a palavra, nós choramos na nossa casa, nos ajoelhamos, jejuamos, tentamos ser caridosos, tentamos fazer o bem, tentamos ter bondade, perdoar, obedecer a Deus. Um cristão, ele tem que tentar obedecer a Deus em tudo. Aí a gente está lá construindo o nosso patrimônio no céu, a nossa morada no céu. E a gente troca tudo isso por nada. Por 30 minutos além de nada. Por uma noite de cachaçada. Gente, vamos vigiar. Vamos ter humildade no nosso coração de pedir ajuda quando a gente não estiver conseguindo. Seja ajuda para Deus, seja ajuda para os nossos pastores, para os nossos irmãos de fé.
Vamos ter coragem de dizer: eu falho, mas eu quero acertar. A única certeza que nós temos na vida, minha gente, é a da morte. A única certeza que cada um tem aqui, até o pastor e a pastora, tem na vida, que vai morrer. E nós temos que preparar essa morte. Porque da morte vem a eternidade. Ou na alegria ou no sofrimento. Então nós temos que preparar a nossa morte, o nosso encontro com Deus. E é através da renúncia, é através da adoração, é através do jejum, da obediência, da caridade, da busca pela santidade. É urgente buscarmos essa salvação. Se nós tivéssemos a real compreensão do que é o pós-morte, é um exemplo até grosseiro, mas eu vou falar. Se a gente tivesse uma casa e a casa estivesse pegando fogo, o nosso instinto de sobrevivência ele falaria mais alto. A gente faria tudo para não morrer queimado na casa, não é verdade? O nosso maior instinto do ser humano é o de sobrevivência. Se a gente tivesse a real dimensão do pós-morte, nós estaríamos dia após dia com esse instinto de sobrevivência aguçando, minuto a minuto, lutando para não morrer quando a gente fizer a passagem e for se encontrar com o Pai. Uma das coisas que eu escutei na Bíblia, que me chamou muito a atenção, é que Adão ele foi infiel no paraíso, mas Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Rei, ele foi fiel no deserto. Gente, vamos aqui parar para pensar o que era Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus sabe dos céus, sabe da terra, sabe de tudo. Ele estava no deserto. Ele foi fiel até o fim. A qualquer momento ele poderia ter dito: Pai, eu não aguento mais, eu quero parar. Pai, me leva de volta. Mas ele obedeceu e ele foi fiel à vontade do Pai dele até o fim. Passando fome, calor, frio, solidão, abandono, por uma coisa que ele não tinha nem culpa. Exclusivamente para obedecer à vontade do Pai dele. E Adão lá no bem bom, né? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Achou pouco que estava tendo. E não foi fiel, desobedeceu. Que fica aqui a reflexão para a gente, baseado nisso daí que foi falado. Vamos tentar nos espelhar em Jesus. O que nós estamos passando, os nossos desertos, é por culpa nossa, dos nossos pecados. É para nossa correção, é para nossa salvação, é para nossa libertação. A gente passa assim pelo deserto, mas é agarrado com Jesus. É agarrado com Deus, porque é no deserto que a gente vai recebendo o poder de Deus. É no deserto que nós vamos ter intimidade com esse Deus. E quando a gente sai do deserto, a gente sai transformado. A gente sai capaz de pregar, a gente sai capaz de testemunhar. Por muitas vezes a gente sai capaz de curar, de livrar, de libertar. Porque nos desertos a gente às vezes tem uma intimidade tão grande, tão grande, tão grande com Jesus, que a gente recebe tamanho poder de Deus, que a gente sai apto para fazer a obra dele, da maneira que ele quer. Quantas pessoas depois do deserto viraram pastores com o ministério de libertação, de cura, não é? Então vamos viver o nosso deserto, mas é agarrados com Deus. Deserto não é para matar. Deserto é para nos corrigir, nos purificar, nos ajustar. Não vamos ficar murmurando. Jesus não passou murmurando no deserto dele. A palavra de Deus fala: em tudo dai glórias a Deus. Se nós estamos na presença do Senhor e nós estamos passando por aquilo, é porque é da vontade de Deus e Ele sabe o porquê de todas as coisas. Então, chorando, vamos glorificar.
sorrindo vamos glorificar, adorando vamos glorificar. E é assim, gente. Eva, ela tomou uma má decisão. Ela não consultou a Deus antes de tomar uma decisão. Ela tinha a presença de Deus bem próxima a ela. Ela tinha uma situação que ela tinha que tomar uma decisão, mas ela não consultou a Deus a respeito da decisão que ela queria tomar, que ela tinha que tomar. Ela tomou a decisão por vontade própria e tomou uma má decisão. E por conta de uma má decisão, olha o que foi, olha o sofrimento que foi, olha, eu não vou dizer tragédia, mas olha a destruição que foi por conta de uma má decisão. Não vamos tomar más decisões, vamos buscar sempre a orientação de Deus, vamos buscar sempre o direcionamento de Deus sobre as decisões que nós vamos tomar. Vamos pedir a Deus para guiar os nossos passos, para nos dar discernimento. Nós precisamos de sabedoria que vem dos céus. Pedimos a Deus para tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós tenhamos visão espiritual sobre aquilo que se coloca à nossa frente, para que a serpente não venha nos enganar. Não é? Porque as consequências, elas são graves. E por muitas vezes elas se estendem de geração em geração. Os filhos dos nossos filhos e os filhos dos filhos dos nossos filhos vão pagar por aquilo. Porque a Bíblia fala que uma maldição é até a terceira geração, né, pastor? A quarta geração paga por uma maldição que a gente gera. E quando a gente gera uma bênção, até a 1000ª geração é abençoada. Então nós temos que vigiar nessa hora, não tomarmos más decisões, porque isso pode se perpetuar por anos e anos e anos nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. E quanto sofrimento isso daí vai trazer para a gente? Qual é o pai que quer ver um filho sofrendo, um neto sofrendo, um bisneto sofrendo? Né? Às vezes a gente podia estar tendo uma vida tão linda, e por conta de uma má decisão se acaba tudo, se desgraça tudo, e às vezes daqui que o céu, daqui que você se reconcilie com Deus, daqui que Deus escute, que o céu desça, que você guerreie com Satanás, que a batalha termine, a vida foi. Então vamos vigiar para a gente não tomar más decisões, né? E não vamos trocar os nossos paraísos, gente, o nosso paraíso. O nosso verdadeiro paraíso é a presença de Deus, é o cuidado de Deus, é o amor de Deus sobre nós. Pelas migalhas do mundo, porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E vamos prestar atenção que o diabo, ele era o segundo homem abaixo de Deus. Não é? Então, o diabo conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. O diabo crê em Deus que se treme todinho. Ele conhece essa Bíblia aqui de uma ponta para a outra, mas ele não vive essa Bíblia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o diabo é esperto. Ele é esperto. E nós temos que vigiar em Deus para não cair nos enganos dele. Gente, o mal tem força. Mas em Jesus, em Deus, nós temos muito mais. E é isso, gente. É até aqui da parte do Senhor. Muito obrigada pela oportunidade. E que Deus nos abençoe, esteja nas nossas vidas o tempo todo, né? Nos protegendo, nos guardando, nos livrando, nos dando esse discernimento, abrindo os nossos olhos, blindando os nossos ouvidos contra as campainhas do inferno, livrando os nossos pés da queda, né, da queda em direção ao mal. Que a gente busque a Deus a todo minuto e a todo momento,
Muito obrigada. Eu agradeço, pastor, e a pastora.